Em 2017, a VA Industries e seu genial fundador Elias revolucionaram o mundo da robótica com ajudantes muito avançados que podem auxiliar os humanos em quase todas as tarefas, desde dirigir até os afazeres domésticos. Em 2019, 3 em cada 4 lares possuem um robô e o padrão de vida aumenta consideravelmente. Então, a VA Industries começa a construir robôs para uso militar, pensando que isso acabaria com as guerras globais. No entanto, ocorre o efeito oposto. A humanidade agora está livre para fazer quantas guerras quiser com eficiência robótica. Logo, o mundo inteiro é vítima de violência brutal de enormes robôs que não param por nada. Elias fica furioso porque a humanidade não valoriza o que ele lhes deu, então ele trabalha duro para criar a inteligência artificial definitiva, que ele chama de Cronos. O braço direito de Elias, Damien, acha que a sociedade não está pronta para Cronos, mas Elias o ignora, explicando que só Cronos pode salvar a Terra da autodestruição. Elias entra na câmara de Cronos e a inteligência artificial o envolve com uma luz brilhante enquanto prevê o futuro do planeta. Enquanto isso, na cidade, Andrew visita sua mãe Verônica, que está doente. Ela tem um robô em casa, mas ele permanece desligado após abrir a porta. Enquanto compartilham o jantar, assistem ao noticiário e descobrem que os protestos contra a VA Industries se tornaram violentos. De repente, todos os dispositivos ao redor do mundo começam a falhar e Elias aparece em todas as telas para anunciar que Cronos resolverá todos os problemas da Terra. Enquanto Andrew pega um ônibus para voltar para casa, a cidade é atacada e as pessoas entram em pânico imediatamente. Pouco a pouco, os robôs começam a se voltar contra a sociedade sob as ordens de Cronos, porque a inteligência artificial decidiu que todos os problemas da Terra foram causados pelos humanos, então eles precisam desaparecer. Prédios caem por toda parte e todas as cidades são consumidas por chamas enquanto as pessoas continuam a ser exterminadas, não importa o quanto tentem fugir. Na VA Industries, Damien descobre que Elias carregou sua consciência em Cronos. Na verdade, Elias concorda com a inteligência artificial e diz que a humanidade é um câncer que deve ser extinto, então ele faz Cronos absorver Damien também. Na rua, o ônibus de Andrew parou e ele está tentando encontrar abrigo, mas os robôs estão muito perto. 97 anos depois, Andrew sai de um buraco dentro de um prédio abandonado. Ele sai e descobre que o planeta agora está coberto de vegetação, com quase nenhuma cidade ou vila restante. Não há contaminação e o clima é muito agradável. Mais de 8 bilhões de pessoas foram mortas por Cronos todos esses anos atrás e agora há muito poucos sobreviventes vivendo em pequenos acampamentos, movendo-se constantemente para evitar as patrulhas de robôs. Há rumores de que existe uma última fortaleza chamada Aurora, onde os robôs não podem alcançar as pessoas, mas muitos acham que é apenas um mito. Enquanto isso, o prédio da VA Industries ainda está de pé e Elias percebe que Andrew está acordado, então ele faz um plano com Damien para usar Andrew a seu favor. Damien não entende o que há de especial em Andrew, então Elias explica que é a sua independência. Ele criou uma inteligência com um código que realmente se adapta. Acontece que este Andrew é a X9, um robô que está usando o rosto de Andrew e acredita que é o verdadeiro Andrew. Elias espera que Andrew se conecte com outros humanos e os leve até Aurora para que ele possa matar todos os sobreviventes escondidos lá. De volta a Andrew, ele explora a área e encontra toneladas de ruínas de prédios e veículos antigos. Dentro de uma casa velha, ele pega algumas roupas e encontra um belo colar que também coloca. Enquanto explora, às vezes vê drones voando acima dele, observando sobreviventes para matar. Após atravessar um grande portão, ele chega a uma cidade abandonada e é visto por um robô. Então ele pula para longe antes que este abra fogo. Uma perseguição começa e Andrew corre para se esconder atrás de um prédio, mas o robô o encontra de qualquer maneira. De repente, ele é derrubado por Kalia, que joga uma bomba que desativa o robô. Enquanto Kalia vai embora sem dizer uma palavra e Andrew tenta segui-la, Elias explica que enviou o robô de propósito para unir os dois. Nas próximas horas, Andrew continua seguindo Kalia e eventualmente ela consegue pegá-lo em flagrante. Ela aponta sua besta para ele e começa a interrogá-lo, a princípio não acreditando quando ele diz que não pertence a nenhum grupo de sobreviventes. No entanto, ela abaixa a besta quando vê seu colar, e Andrew finge que foi um presente. Ele explica que não tem ninguém nem lugar para voltar, então Kalia concorda em deixá-lo viajar com ela. Enquanto a dupla continua viajando, Elias e Damien nunca param de observá-los. Eventualmente, a dupla para acampar à noite e Kalia tenta compartilhar comida, mas Andrew recusa. Eles conversam por um tempo e Kalia explica que está indo para Aurora, mostrando que tem o mesmo colar para provar que é uma crente.
Ela também tem um dispositivo GPS com a localização de Aurora marcada. Andrew finge e diz que também é um crente enquanto olha para seu próprio colar. Depois, Andrew vai buscar lenha para a fogueira e encontra os enormes prédios construídos por Elias para manter a produção de robôs em andamento. Momentos depois, Kali acorda Andrew para mostrar-lhe as belas auroras boreais que apareceram no céu. Ela vê isso como um sinal de que estão no caminho certo. Naquela noite, Andrew tem um sonho estranho sobre um cemitério. Quando acorda de manhã, percebe Kalia cantando e jogando algumas flores no rio, terminando com as palavras "Sinto sua falta". Andrew a assusta quando fala e Kalia anuncia que estão partindo, mas não explica o que estava fazendo. Após caminharem por um tempo, eles se deparam com alguns trilhos de trem e Andrew imediatamente se ajoelha para colocar o ouvido neles. Ele explica desajeitadamente que ama trens, então Kalia tem que explicar que não há trens funcionando há décadas. Algum tempo depois, eles encontram um rio e Andrew fica assustado com todos os crânios nele. Kalia aponta que não há pessoas ao redor para enterrar os mortos. Como não há ponte, eles entram na água para atravessar o rio, sem saber que um robô está seguindo-os. Quando a escuridão cai, eles encontram uma velha igreja e verificam se está vazia antes de concordarem em passar a noite lá. Andrew se lembra de sua infância e explica a Kalia que antigamente as pessoas deveriam ir à igreja toda semana, o que ela acha idiota. Então Andrew procura um pouco de lenha para uma fogueira e abre uma caixa, sem saber que é um tocador de música. O barulho ecoa no prédio e Kalia imediatamente desliga, mas é tarde demais, um robô os ouviu. A dupla se esconde rapidamente atrás de alguns bancos enquanto o robô entra na igreja e faz uma rápida busca, saindo quando não encontra nada. Depois, Kalia repreende Andrew por seu erro e percebe que ele não é daqui. Ela se pergunta se ele vem de um abrigo subterrâneo ou das cavernas, então Andrew apenas diz que sim. Na manhã seguinte, Kalia acorda e descobre que acabaram se abraçando enquanto dormiam, então ela rapidamente se afasta e finge que não aconteceu. Nos dias seguintes, a dupla continua viajando pela floresta enquanto evita todos os robôs na área, sem saber que Elias nunca para de observá-los. Uma tarde, Kalia para apreciar o canto dos pássaros e Andrew comenta que os robôs não matam animais. Kalia tem que explicar a história de Cronos para ele, lembrando de que foram os humanos que quase destruíram o planeta. Mais tarde naquele dia, eles encontram uma cabana abandonada na floresta e a escolhem para passar a noite. Enquanto olham ao redor, encontram uma velha câmera Polaroid e Andrew ensina Kalia a usá-la, então tiram fotos um do outro. Então, Kalia finalmente se abre, explicando que cresceu em uma das últimas fortalezas humanas. Sua família estava se preparando para ir para Aurora, mas sua irmã correu para fora sozinha e foi abatida por um drone. Ela ainda estava viva, mas muito ferida para se mover, então os pais de Kalia partiram sem ela. Kalia ficou com sua irmã e fez-lhe companhia até sua morte. Todos os colares dos membros da família têm um rastreador conectado ao dispositivo GPS, então Kalia está indo para Aurora seguindo o sinal de seu pai, que não se moveu por um tempo. Na manhã seguinte, Andrew vê algumas pessoas caminhando fora do prédio. Kalia não quer nada com elas porque podem ser perigosas, mas Andrew a convence a se aproximar delas para ver se podem formar uma equipe. A dupla se esgueira para a floresta e descobre um pequeno acampamento de sobreviventes. Antes que possam reagir, uma garota os vê e avisa seu grupo, que imediatamente começa a persegui-los com armas nas mãos. Kalia e Andrew começam a correr, mas Andrew tropeça e cai, então Kalia o deixa para trás. Os sobreviventes rapidamente derrubam Andrew e, quando ele acorda, está amarrado a uma árvore e sendo espancado. Na VA Industries, Damien pensa que seu plano falhou, mas Elias sabe que não. Minutos depois, Kalia encontra as fotos e se sente culpada, então volta para resgatar Andrew. Ela se esgueira cuidadosamente atrás da árvore e começa a cortar as cordas, mas os locais a veem e a arrastam para longe. Os homens cercam Kalia e começam a abusar dela. Isso deixa Andrew muito bravo e ele grita, quebrando suas amarras. Então, ele luta contra os sobreviventes, derrubando-os facilmente e se impressionando com sua força sobrenatural. Sua façanha o distrai e o líder vê uma abertura, atacando Andrew com uma espada para derrubá-lo. Isso permite que Kalia o apunhale com uma flecha por trás, matando-o. Depois, Kalia arrasta Andrew para um local seguro onde ele desmaia. Naquela noite, ele novamente sonha com o cemitério e se assusta ao ver um determinado túmulo. De manhã, Kalia acorda chorando, pensando que Andrew está morto. Ela abre sua jaqueta para verificar o ferimento e se apavora ao ver partes mecânicas. Andrew acorda e fica chocado com o que vê porque sempre acreditou ser humano, mas Kalia acha que ele a enganou o tempo todo e foge sozinha. Vendo isso, Damien anuncia que é hora de recuperar o sujeito.
Outro sonho toma conta da mente de Andrew e ele está novamente no cemitério. Desta vez, ele consegue ver bem o túmulo e se choca ao ver seu próprio nome nele. De repente, um robô aparece atrás dele e Andrew acorda em uma mesa dentro de um laboratório. Damien está mexendo no computador e explica como a VA Industries pegou o cérebro de Andrew e o colocou no AX9, fazendo-o acreditar que ele é o verdadeiro Andrew e que aquelas são suas memórias. Andrew nega e insiste que é humano, mas Damien o ignora e continua olhando as memórias que ele fez com Kalia para encontrar a localização de Aurora. É difícil de buscar porque o código de Andrew evoluiu e agora sua mente age por conta própria, quase como um humano real. Para fazer Andrew cooperar, Damien traz Kalia e ameaça matá-la. Andrew fica tão desesperado para ajudar que sua mente se abre para o programa de Damien e uma visão toma conta. Ele se vê em um parque, em um banco, vê uma Verônica com aparência saudável. Ela o recebe com palavras calorosas e não se importa com seu corpo de metal, porque pensamentos são o que fazem uma pessoa e esses são os pensamentos de seu filho. Então esse Andrew ainda é o Andrew dela. Verônica diz que nunca houve qualquer código e Andrew sempre será o controlador. No laboratório, Damien e Kalia veem Andrew e Verônica conversando, mas isso muda para uma visão de Andrew sendo carinhoso com Kalia. Isso a ajuda a perceber que seus sentimentos sempre foram reais. Como tudo isso é inútil, Damien ativa um programa diferente e sai. Naquele momento, Andrew acorda e empurra Kalia para longe, revelando que o programa de Damien o transformou em um robô assassino como os outros. Ele agarra Kalia pelo pescoço e tenta sufocá-la, mas Kalia o beija e traz suas emoções de volta, permitindo-lhe expulsar o programa de Damien e voltar ao normal. Então, o computador ativa um alarme de autodestruição, e a dupla começa a fugir. O laboratório está começando a desmoronar e um guarda-robô está seguindo-os. A porta do corredor está emperrada e o robô consegue nocautear Kalia, então Andrew usa sua força para quebrar o robô com apenas um golpe. Em seguida, ele pega a inconsciente Kalia e chuta a porta para escapar antes que o laboratório desmorone. Enquanto Andrew continua a viajar com Kalia em seus braços, Damien retorna a Elias e diz que Andrew pode ter se tornado muito difícil de controlar. Elias não se importa, ele só precisa que ele encontre Aurora. Quando Kalia se sente melhor, Andrew pensa em deixá-la porque tem medo de machucá-la novamente. No entanto, Kalia o lembra de que não foi culpa dele e diz que confia nele. Naquela noite, a dupla para descansar e descobre que o dispositivo GPS se foi, então não podem mais encontrar Aurora. Eles se confortam enquanto perdem a esperança, quando, de repente, as luzes do norte aparecem no céu novamente. Kalia percebe um tipo diferente de luz escondida entre elas que não vem do céu e percebe que pode ser um sinal enviado por Aurora, então eles começam a segui-lo. Na manhã seguinte, eles chegam a uma cidade antiga e Kalia começa a gritar no portão, pedindo para ser deixado entrar, sem sucesso. Andrew abre o portão sozinho, quando entram, ficam devastados ao encontrar o lugar vazio, significando que Aurora era um mito. No final da cidade, eles descobrem um daqueles horríveis prédios de robôs, que estava por trás das luzes o tempo todo. Kalia chora ao tirar seu colar, percebendo que todos os sobreviventes que vieram aqui, incluindo seus pais, estão mortos. Nesse momento, Damien aparece ao lado deles e explica que eles liberaram Andrew perto de Kalia de propósito para que ele aprendesse a ser humano com ela e seu código pudesse evoluir. Ele quer levar Andrew de volta para a empresa agora, e Kalia responde atirando nele, mas Damien é apenas um holograma que se dissolve. Como a Aurora não é real, a VA Industries não precisa mais de humanos para encontrá-la. Assim, Damien ordena que os robôs matem os sobreviventes restantes no mundo. Milhares de drones começam a voar para fora dos prédios feios e a dupla imediatamente começa a correr. Não há saída que não seja vista pelos drones, então Andrew convence Kalia a entrar em um túnel na parede. Todo o prédio treme enquanto os drones bombardeiam a área, mas a dupla consegue continuar depois de tropeçar um pouco. A princípio, o túnel parece um porão antigo, mas depois de atravessar uma porta, eles encontram uma sala tecnologicamente avançada. Quando Kalia fala, um computador reage à sua voz humana e uma tela aparece à sua frente com o logotipo do colar. Como Kalia perdeu o dela, Andrew compartilha o seu e ela o coloca no computador, ativando um programa que lhes mostra a verdade. Eles estão dentro de uma nave espacial, e Aurora é um planeta distante para onde sobreviventes escaparam para recomeçar. A nave se ergue do chão e é vista por Elias, que também percebe a verdade. Com os drones indo atrás da nave, Andrew fica nervoso porque acha que não será bem-vindo em uma sociedade anti-robô. No entanto, Kalia promete que o defenderá porque ele não é diferente de um humano real e ela acha que eles também perceberão isso. Ele concorda em ir para ficar com ela e Kalia lança a nave,
que faz um salto de hiperespaço e instantaneamente aparece em Aurora. O lugar é absolutamente lindo e a humanidade está prosperando lá. Na Terra, Elias decide que Damen não é mais necessário e exclui sua consciência de Cronos, então seu corpo real morre. Então, Elias prepara um exército de naves espaciais para ir à Aurora, esperando terminar de matar a humanidade. Kalia não está com medo porque acha que, com Andrew ao seu lado, a humanidade tem uma chance. Ajude esse canal, se inscreva.